Opa, tudo bem, meu filho? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você? Bem também. E aí, bora lá, meu filho? Primeiro eu vou passar na Ferreira Costa, aí vamos pra praia, viu? É rapidinho, viu, meu filho? É, meu amor, você gosta de ir pra praia, né? É sim, meu filho. É, meu amigão. Vocês gostam de ir pra praia, pessoal? Gosto sim, e o seu? Eu também, eu gosto, viu? Galera, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Tchau!